Então, no básico da Bíblia para o leigo, em relação às questões espirituais quanto às questões físicas, vamos considerar uma coisa, né? Você tem inúmeras pessoas aí, cantores seculares, pessoas que fazem aquela música muito bacana. Essas pessoas, elas têm um brilho diferente nesse mundo, né? Porque são pessoas que estão trazendo coisas boas para o mundo. Se a nossa luta é contra principados e potestades do mal, e Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, então você tem que entender o motivo pelo qual uma pessoa que faz o bem aqui nessa terra, mesmo assim sofre agravos do mal. Primeiro, por conta da sua natureza. Você vê que inúmeros cantores aí morreram de como? Morreram de AIDS. Morreram da doença oportunista causada pela AIDS, né? É, outros foram assassinados. Você tem uma série de questões relacionado, por exemplo, à questão da sexualidade humana. O ser humano ele não tem forças suficientes para lutar contra a sua natureza, né? Por isso que o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas, né? Nós não sabemos orar a Deus na direção certa para que a gente possa ter essas nossas fraquezas, que são muitas, elas controladas, né? Então a gente é tão fraco que o Espírito Santo ele tem que interceder por nós. Agora você imagina uma pessoa que está trazendo benefícios para a vida das pessoas, mas ela não tem esse entendimento, né? E também não faz parte desse sistema de ser tirada do império das trevas. Então o mal vai vir com ímpeto contra a vida dela, né? E a pessoa está presa na sua própria natureza carnal, ela não consegue se libertar. A sexualidade é o que tem destruído muitas pessoas, destrói reinos. O próprio sábio Salomão ele acabou, né, construindo altares para as mulheres que ele possuiu de outras nações sacrificarem para os seus filhos recém-nascidos para Moloque. Então, você percebe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha atuação como tem hoje em dia no Novo Testamento, como intercessor, que faz o papel daquele sacerdote, né, que está para sempre conosco como um consolador, outro consolador que é semelhante a Jesus, né, o qual sabe orar como convém, o qual nos dá essa proteção. A pessoa que está no mundo não entende isso, ela não sabe disso. Então, fama, sucesso, né? Aquela questão do cara ser galã, o cara não tem limite. Ele não tem limite, ele não tem a ideia, assim, o pensamento de que tem que dar satisfação a Deus das suas ações, né? E ele não acaba não entendendo que isso vai trazer consequências trágicas. Você tem o mundo da sexualidade, você tem o mundo das drogas, você tem uma série de coisas que se apegam a essas pessoas, né? Simplesmente porque elas estão trazendo coisas boas para a vida das pessoas. Você está ali ouvindo uma música que foi feita com todo o talento, com um talento dado por Deus. O cara nasceu para música, ele nasceu com um dom que vai beneficiar a vida de muita gente na humanidade. Muita gente ficaria muito triste se não existisse música, se não existisse poesia, se não existisse desenho, se não existisse uma série de talentos, futebol, né? Então, todos os talentos, eles são da concepção divina, né? Tem gente que ele não é talentoso, mas ele tem a capacidade de se esforçar, ele cria uma capacidade e ele acaba se tornando alguém talentoso. Ele vai ter que fazer um esforço maior. E tem gente que é um talento nato, né? E ali ela canta e o propósito é um propósito divino, né, de trazer alegria aos corações das pessoas, independente se elas são de religião ou não. Por isso que a Bíblia fala que a chuva cai sobre bons e maus. Quando fala chuva, é um exemplo de bênção, né? A chuva é uma bênção. Sem chuva não há bênção, né? Então as bênçãos caem sobre todos. Só que o problema é que o homem não tem o controle dos seus talentos. Você vê que pessoas famosas às vezes ficam tão presas no mundo da fama que eles desejam a vida simples. O que seria uma vida simples? Ele só quer tomar um café com seu filho, ele só quer ter uma vida tranquila, sem ter ninguém tirando foto dele, sem se preocupar se ele coçou o nariz e um paparazzi tirou foto e disse que ele estava tirando meleca. Então, tipo assim, com a fama também vem outras perturbações, a ponto do cara às vezes entrar em colapso, em depressão e querer desejar a vida simples. Aí o cara tem que se isolar, mas dependendo do grau de fama que o cara tem,
para se isolar desse mundo só se ele fosse um astronauta, né? É só se ele entrasse num foguete e sumisse. Então, você tem pessoas que realmente elas conseguem ter uma sensibilidade nesse mundo. A pessoa que é talentosa, ela enxerga o mundo de uma forma diferente. Ela é inteligente, né? Algumas são conduzidas para as questões sociais. Você vê o Muhammad Ali, era um excelente lutador, mas ele tinha com ele aquela ideologia de querer falar sobre, usar a posição dele para falar sobre as situações das injustiças, né? As injustiças sociais, as injustiças com negros, né? Então o cara usa o seu talento, muitos usam os seus talentos para trazer coisas, mostrar para a sociedade que precisa melhorar naquilo ali. E tem gente que morre seguindo isso, enquanto outros não ligam para esse tipo de coisa, esquecem, né, não querem ter esse compromisso, né? E tem gente que desafia, perde patrocinador e desafia Deus e o mundo, e às vezes nem vale a pena em certos motivos, em certas situações, mas às vezes são os únicos que conseguem trazer uma transformação, né? Hoje em dia nós estamos vivendo na época da diplomacia, que ainda dá para se conversar. Quando acaba o diálogo e um lado da moeda é subjugado, começam as injustiças. Aí começam as ditaduras, começam as opressões. Então, se indignar com a situação do mundo, quando é uma só pessoa, ela sofre todo o agravo, né? Mas quando é um grupo de pessoas, uma sociedade toda falando, eles não têm como nos atacar, somos um formigueiro, né? Mas alguns que eles vão atacar os principais, né? Aqueles que são mais influentes diante da sociedade, que poderia realmente mudar a opinião pública, né? Você vê, tem um filme de guerra que os caras ficavam perguntando quem sabia falar tantas línguas, quem era médico, quem era advogado. Aí as pessoas levantavam a mão, todo mundo aplaudia, e a pessoa achando que ia conseguir, no meio da guerra, ter um privilégio de guerra, né? Pô, sou um médico, eles vão precisar de mim para operar ali. Eu sou um advogado, eles vão precisar de mim depois para se defender depois de tudo isso. Na verdade, estavam sendo levados para a churrasqueira. Eles pegavam os mais sábios e... Eu acho que o filme até... Não sei se é o Grito do Silêncio. Não sei se... Não sei, eu acho que é o Grito do Silêncio. Nesse filme, um repórter fica preso, um repórter da própria nação dele, mas que trabalhava em conjunto com os Estados Unidos. Ele fica preso e não consegue sair, o passaporte falsificado dele não dá certo. E ali ele acaba cuidando, né? Ele acaba sendo colocado para cuidar do filho de um comandante lá que era neutro, né? Que era do bem. E só que o cara acaba descobrindo que ele sabia falar várias línguas, né? Mas ele mesmo se ocultou, ele mesmo com a inteligência dele, ele ficava oculto, ele sabia, e o cara era estratégia. Ele sabia que se descobrissem que ele falava mais de um idioma, ele poderia entender o que os caras estavam falando, né, na língua deles e saber o que os caras estavam planejando. Então, ele sabia que seria morto. Aí ele ficou quieto. Ficou quieto. E esse cara acabou descobrindo. Só que o cara morre, ele acaba cuidando do filho desse cara. Depois também ele pisa numa granada e a criança morre, né? Alguma coisa nesse sentido. E você vê que realmente o próprio filme ensina a gente algumas questões de vida. Então, no momento de guerra, a primeira coisa que se morre é a verdade. Esses caras, eles não têm escrúpulos para mentir. Eles matam o pessoal deles para poder, se eles precisarem mover uma sociedade para alguma ideologia, eles eliminam até os deles, né? Para criar um mártir e através daquele mártir eles fazerem uma propaganda daquilo ali. Então são pessoas ruins, pessoas que estão governadas pelo mal. É um sistema maligno que não adianta a mídia dizer que a coisa está dessa forma, quando você olha, ela não é bem da forma como está sendo colocada, sabe? Parece que se descobrem os planejamentos muito rápido, né? As respostas. Por isso ela vai dar uma resposta, é isso, 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 aí a gente vai vivendo dessas informações como se elas fossem verdades absolutas, quando na verdade há muita coisa por trás daquilo ali, muitas manipulações, né? Isso não é conspiração, mas é a verdade, que nem sempre os fatos são aquilo que você está vendo.
Porque esse mundo ele jaz no maligno, infelizmente ele ainda jaz no maligno. Só que quem se tornou um seguidor de Cristo, ele tem um diferencial. Ele recebe o Espírito Santo, ele tem uma consciência diferente. O problema é que você não pode querer padronizar o mundo segundo os seus padrões. Você não pode querer que o mundo seja com as ideologias que você tem, porque você foi transformado por Deus. A pessoa fala assim, não, mas eu não preciso de ter um padrão de moral, não preciso ser cristão para ter um padrão moral. Ninguém está falando isso. Você pode ser um cristão e não ter um padrão moral, mas que para o cristão isso é uma obrigação, porque ele tem todas as ferramentas essenciais para que ele seja uma criatura diferenciada. E o que é uma pessoa diferenciada? Uma pessoa que não é falsa, uma pessoa que... A gente é ser humano, a gente faz fofoca, a gente comete erros, né? Mas a pessoa em si, na sua essência, ela não é falsa, né? Ela é transparente. A gente não pode ser ao extremo, mas a gente tem que ser transparente. A gente tem que realmente querer o bem do próximo de verdade e não se beneficiar, usar o próximo como um degrau para você subir na vida, né? E existem situações em que você quer que as pessoas sigam um ideal que é para você assumir, né? Você fica tipo, tentando ajudar as pessoas a ocuparem situações que são situações que você tem que assumir. São lugares reservados para você, porque que essas pessoas não têm a capacidade cognitiva, ou a mentalidade, ou o coração inclinado para as coisas boas para poder assumir aquela posição. E aí você pensa que, você quer até ajudar e você acha que a pessoa pode ir à frente. E quando você tenta ajudar aquela pessoa, você vê que aquela pessoa não tem os atributos para estar lá. E que talvez seja você que esteja lá. Ou que você espere alguém que realmente de fato seja bom o suficiente para você ajudar, para que você chegue ao seu destino.